você, tudo bem? É com muito prazer, é com muito carinho que mais uma vez estou aqui sendo enviada por Deus para falar para ti o quanto és importante para Ele, amém? Por isso Ele me traz aqui e estaremos passando por algum momento, alguns minutinhos, ligadinhos no seu amor através da sua poderosa palavra. Portanto, não saia daí, fique aí, porque Deus quer falar contigo. Eu posso ouvir um amém? E hoje estamos com o tema Vê, a tua fé te salvou. Mas, enquanto isso, continue ligado, amém? Porque quero expressar a minha gratidão a Deus por tua vida. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal, que tem acreditado naquilo que Deus tem para a vida dessa criatura que vos fala. Muito obrigada. Que Deus esteja honrando a sua vida onde estiveres. Amém? Que Ele esteja derramando bênçãos sobre sua vida, sua casa e sua família. Muito obrigada. Você que está aí agora, que entrou pela primeira vez ou que tem entrado aí, que não me conhece, meu nome é Sueli Arcanjo, prazer te conhecer. Também louvo e agradeço a Deus por sua vida e o meu muito obrigada por estar aí. Não saia daí, fique ligadinho, amém? Deus quer falar contigo, amém? E que sejas ricamente abençoado, você e a tua casa, em nome de Jesus, amém? E se estás aí, mas ainda não se inscreveu no canal, vou te dar um tempinho, aquele tempinho básico, para que estejas, se inscrevendo no canal, amém? Curta, dê o seu like, comente, é importante, viu? E também estejas compartilhando. Mas, enquanto isso, não saia daí, fique ligadinho, porque Deus quer falar com você com o tema V, a tua fé te salvou, amém? É rapidinho, volto já. Enquanto isso, se inscreva no canal. Amém? Posso ouvir um amém? Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema Vê, a tua fé te salvou. E hoje estaremos lendo e discorrendo na passagem bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 35 até ao versículo 43. Estaremos lendo na íntegra, como na maioria das vezes de costume, porque a compreensão ela se dá na sua totalidade, porque o discernimento, a clareza, aquilo que Deus quer falar, não vem de nós, mas vem dele mesmo, amém? E somos completamente dependentes do teu Espírito Santo, que está aqui no nosso meio agora, amém? E diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Que palavra maravilhosa. Aqui esta palavra, ela diz respeito ao cego de Jericó. Amém? E aqui nós vemos as profundezas da palavra de Deus,
através da sua essência, que é Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E Jesus Cristo aqui, ele está passando. E Jesus Cristo, como de costume, ele está nesta terra peregrinando, indo na direção da cruz, porque a cruz, ela é aquela que estaria nos redimindo através da vida de Cristo, através do grande Salvador. Ele estaria sofrendo na cruz mais pesada que alguém já carregou aqui nessa terra, na cruz pela qual ele não só carrega, que já seria muito ele carregar aquela cruz tão pesada, mas ele é pregado nela e ele morre pregado numa cruz, sangue inocente, puro, santo, eterno e poderoso Deus, Salvador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e por amor a mim e a ti, ele se rende numa cruz pesada, mas ele não se rende ao inimigo, ele se rende ao Pai, ele se rende a Deus. Quando ele entrega o seu espírito, ele entrega o seu espírito a Deus. Ele fala para Deus: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Só Jesus, para perdoar aqueles que estavam maldizendo o seu nome, o crucificando, o maltratando, o maldizendo, e mesmo assim Jesus, ele conclui aquilo que ele foi enviado a fazer, e ele foi aquele que foi obediente a Deus, obediente ao Pai, até a morte de cruz. E naquele momento o véu é rasgado de alto a baixo e nos dá o acesso que antes foi tirado, porque o homem, lá no Jardim do Éden, no começo de tudo, aquele casal se deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo de nossas almas, de Satanás. E aí, naquele momento, esse acesso é tirado, o acesso do homem com Deus é perdido. E aí, só Jesus para restaurar esse acesso. E para isso ele paga um preço muito alto, preço de sangue, preço de cruz, para nos libertar dos nossos delitos e pecados e para fazer com que houvesse em nós um arrependimento. Amém? Porque agora o contato com a palavra de Deus entrando nos nossos corações vem trazendo uma lavagem, porque não tem como. Tudo aquilo que está de ruim, a palavra de Deus entrando, vai lavando e vai purificando e vai santificando o lugar. E Deus, ele faz com que as nossas vidas sejam santificadas por amor a Ele, mesmo que cheios de falhas, cheios de erros, mas o Senhor é aquele que sempre está pronto a perdoar um coração arrependido. Amém? Porque a palavra de Deus diz, o salmista diz que um coração quebrantado e contrito jamais desprezará o Senhor. E naquele momento que Davi comete aquele pecado, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mas ele se arrepende profundamente de tal forma que ele recebe de Deus essa revelação, porque ele experimenta na alma, ele experimenta no próprio coração, no próprio corpo, e ele traz ali e deixa registrado para nós aquilo que o Espírito Santo revela, que um coração quebrantado e contrito jamais desprezará o Senhor. Então, não importa como estáis agora, não importa como está o seu coração, não importa aquilo que porventura tenha feito e que não é do agrado de Deus, não se preocupe. Um coração quebrantado e contrito jamais desprezará o Senhor. E hoje o Senhor traz esta passagem maravilhosa que fala sobre o cego de Jericó. E aqui este cego de Jericó,
ele era um cego de nascença e ele mendigava pelo caminho. Mas aqui a palavra de Deus diz que ele ouve a multidão falar que por ali iria passar Jesus de Nazaré. E quando ele ouve, o seu coração já se alegra, porque ele não estava vendo com os olhos humanos, com os olhos físicos, mas ele já via com os olhos espirituais, porque a palavra de Deus, ela nos dá a oportunidade de nós estarmos enxergando, não por vista, mas por fé. Amém? E aqui, esse cego, quando ele vê ali, provavelmente e com certeza, porque ele não conhecia Jesus, ele ouve falar. Portanto, é a primeira vez que ele tem a oportunidade de ter um encontro com uma esperança que seria a única esperança que lhe tiraria dessa condição de cegueira e de mendicância pelo caminho. Amém? E aqui, aquela multidão está ali, e quando ele ouve a multidão que estaria ali, já naquele lugar, para ver Jesus passar, ele espera. E quando Jesus passa, ele diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele só ouve que Jesus já está passando no meio de uma multidão. Sabe lá o que é isso? Podes compreender um cego no meio de uma multidão para ver uma pessoa passar? Só que essa pessoa não era uma pessoa qualquer. Essa pessoa seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seria o grande e eterno Salvador. Amém? E aqui, ele, cheio de esperança e com toda a força que ele tem na alma, ele, mais uma vez, diz que mesmo quando aqui a multidão o repreende, pede para que ele se calasse, e diz aqui que ele continua clamando, e diz que ele clama ainda mais, e ele repete: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você veja que muitas das vezes, quando nós ouvimos vozes contrárias, é o que nós precisamos fazer. Se vozes contrárias estão tentando impedir o nosso milagre, estão tentando impedir o nosso caminhar com Jesus, estão tentando impedir a nossa única esperança, que nós possamos estarmos clamando ainda mais intensamente pelo nome de Jesus. É o clamor no nome de Jesus que tira um cego assentado à beira do caminho mendigando e faz com que ele saia dali andando e salvo. Amém? E Jesus Cristo, ele é aquele que, no meio de uma multidão, alguém, basta que seja um, como foi o caso desse cego, porque diz que esse cego, ele estava assentado junto do caminho mendigando. Amém? Esse cego, ele não está pedindo ao Senhor migalhas, ele não está pedindo ao Senhor esmolas, porque alguém cego que está junto do caminho mendigando, automaticamente, quando escuta alguém passar, qualquer som, porque a audição ela se desenvolve mais por causa de uma deficiência que é a visão. E Deus, conforme Ele nos dá os 5 sentidos, e aí o que acontece? Ele faz com que os outros sentidos sejam muito mais aguçados e desenvolvidos quando um falha, quando um está deficiente.
E Jesus Cristo, ele faz isso conosco. Então, que nós possamos entender que a deficiência física, ela não possa atrapalhar ver Jesus. Nada pode te impedir de se aproximar de Jesus. E o que Ele quer é que você esteja se aproximando dEle. Amém? Como estás aqui agora, nesse momento, ouvindo a sua palavra, sabendo que não sou eu, porque não tenho condições nenhuma, mas é Jesus. Amém? É Jesus que está aqui. Nós nunca podemos nos esquecermos que quando Ele diz, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estará presente. Como Ele estava presente no meio daquela multidão, Ele está presente aqui agora. Sinta a presença dEle aí, vai? Sinta a presença de Jesus, suave, doce, e aí está para te abençoar. De que forma, minha irmã, eu não estou vendo? Através do Espírito Santo. Amém? Amém. Eu posso ouvir um amém? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são 3 pessoas distintas numa só. Portanto, é o próprio Deus que está aí, é o próprio Senhor Jesus que está aí, através do seu Espírito Santo. Amém? Que faz com que haja um clima diferenciado, faz com que haja aqui uma manifestação do reino dele descendo aqui nesse lugar para estar abençoando a sua vida. Amém? E Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa viva e eterna esperança. Amém? Enquanto muitos pensam que Ele está crucificado, preso no madeiro, nós precisamos nos lembrar de que Ele vive. Ele está vivo, Ele está assentado à direita do Pai. E Ele é aquele que, ao ser assunto aos céus e voltar para o Pai, Ele envia o seu Espírito Santo. E a partir daí, nós nunca ficamos sozinhos, porque temos a presença do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo possa habitar em nós, nós precisamos desejá-lo, nós precisamos aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Ele não nos obriga, mas Ele vem, Ele mostra para nós esta importância de estarmos com Ele. Amém? O seguindo para um dia estarmos morando com Ele para sempre na glória. Amém? Nós não podemos perder a oportunidade, assim como esse cego junto ao caminho esteve, e talvez seria o único momento da vida dele em que Jesus estaria passando, e ele não perde a oportunidade. Não é a multidão que o atrapalha, não tem como nós colocarmos desculpa, porque tem outras pessoas nos atrapalhando. Jesus, ele nos coloca de livre acesso para chegarmos até a ele. Amém? Então, Jesus está aqui conosco. E o que faremos com essa presença santa? Nós abandonaremos essa presença? Porque Ele não nos abandona. Que possamos estarmos, em nome de Jesus, fazendo como aquele cego. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? E ainda que as circunstâncias da vida, as intempéries da vida, das dificuldades, que sejam elas quais forem, que estejam te impedindo esse acesso, grita mais alto se for preciso, grita mais alto do que as circunstâncias e os problemas que advêm na tua vida, de tal forma que te deixe cego. Não aceite, grite bem alto, as misericórdias do Senhor te alcançarão. Amém? E aqui, este cego ali, no meio de uma multidão, o destaque é para o cego e mendigo. No meio de uma multidão, o nome de ninguém que estava lá é referido aqui. Único, exclusivamente, o momento foi todo para alguém
que deu importância, que creu em Jesus e que não abriu mão de se aproximar de Jesus. Amém? Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena buscar por Jesus. Amém? Porque nós precisamos estarmos a cada dia mais buscando a sua face e compreendendo que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Eu posso ouvir um amém? E nós aqui vemos o trabalhar de Jesus na vida de um cego, na vida de um mendigo, na vida daquele que está sem esperança. Jesus é a nossa esperança. Amém? E aquele que ouve e sente a presença de Jesus e reconhece e crê que Jesus pode fazer alguma coisa e só Jesus pode fazer, porque se alguém mais pudesse fazer alguma coisa, ele estava no meio de uma multidão, ele poderia pedir socorro por qualquer pessoa que estivesse ali, porque eram várias pessoas, alguém de repente poderia ajudá-lo, mas não, ele não abre mão de ouvir, de reconhecer que Jesus estava passando e que Jesus estaria ouvindo a sua voz. Amém? E aqui quando Jesus, ele, naquele momento onde Jesus escuta a voz daquele homem e mesmo com aquelas pessoas o repreendendo, Jesus, ele não dá atenção para quem está repreendendo, ele não dá atenção para quem está tentando atrapalhar o acesso dele àquela vida que clama por socorro. Mas Jesus, ele vem ao encontro desta vida, deste grito de socorro. Amém? E Jesus aqui diz a palavra de Deus, aqui no versículo 40, que Jesus para e Jesus manda que lhe trouxessem até a ele. Aqui a palavra de Deus não diz a quem a Jesus pediu, porque nem a quem Jesus pediu, não, a palavra de Deus aqui não dá um destaque, só dá um destaque para a fala de Jesus, porque ele pede que alguém lhe trouxesse, porque aqui o interesse de Jesus era cada vez mais se aproximar desse homem que pedia a ele socorro. É tremenda a palavra de Deus. E aqui, Jesus Cristo, agora aguardando que alguém traga, imagine alguém, com certeza pega esse homem pela mão ou pelo braço e vem conduzindo até a Jesus, porque Jesus ele vai usar quem ele quer usar para lhe trazer até a ele. Amém? Eu posso ouvir um amém? E agora Jesus, ele para, Jesus, ele pede a alguém que nós não sabemos quem, mas que esteja trazendo o cego e mendigo para perto dele. E aqui a palavra de Deus não diz quem, porque o destaque todo aqui é para a vida deste homem. Este homem tem um destaque tremendo no meio de uma multidão para Jesus, porque Jesus ele não vê como o homem vê. Amém? Jesus ele vê o coração. Sempre foi assim, sempre será. E é o coração, aquele coração contrito, é aquele coração que verdadeiramente está ansiando por conhecê-lo, por se aproximar, por vê-lo, mesmo que não veja com os olhos físicos, mas já está contemplando a Jesus com os olhos espirituais, porque os olhos espirituais são aqueles que verdadeiramente têm a oportunidade de enxergar numa amplitude maior. Amém? E aqui, Jesus,
aguardando a chegada desse homem, alguém trazendo, nós não sabemos se pega pelo braço, se pega pela mão. A palavra de Deus não diz, mas apenas que Jesus, quando ele dá a ordem para que o seu milagre aconteça, ele vai usar quem ele quiser para te abençoar. Amém? E quando Jesus, ele quer que se chegues até a ele, não importa como, mas ele vai dar ordem a alguém para lhe trazer até a ele. Amém? E aqui não é simplesmente a pessoa que está conduzindo você até a Cristo, não, mas é o próprio Espírito Santo que conduz. Amém? E esse homem está prestes a realizar o seu sonho de conhecer a Jesus, a realização de um sonho de ter a sua vida mudada. Amém? Porque Jesus é aquele que muda a vida do homem. Jesus é aquele que transforma a vida do homem. E este homem, ele estaria prestes a estar liberto de toda a enfermidade, de todo o mal que assolava. Só Deus sabe o tempo que esse homem estava ali mendigando junto ao caminho e pelo caminho. Amém? Mas aqui, agora, Jesus Cristo, aguardando a chegada desse homem até a ele, até a si. E esse homem chegando até a Jesus, ele já tem a pergunta para fazer. E Jesus diz a ele, que queres que te faças? Amém? E se hoje Jesus te perguntares, o que queres que te faças? O que responderás a Jesus? E quem sabe se hoje Jesus não está fazendo essa pergunta a você? Crês tu nisto? Que hoje Jesus, ele te faz essa pergunta? Amém? Que queres que te faças? Amém? Aqui, aquele cego, ele responde automaticamente para Jesus. Ele não tem dúvida de que é Jesus. Ele reconhece a voz de Jesus, mesmo não enxergando. Automaticamente, quando Jesus pede para que alguém lhe traga até a si, automaticamente ele ouve e ele compreende que é Jesus falando. Amém? Por ser cego, ele poderia duvidar se realmente era Jesus, mas ele não tem dúvida, porque Jesus não traz dúvida. Amém? E aqui Jesus, ele pronto a fazer para aquele homem o que aquele homem queria, porque Jesus faz. Amém? E aqui ele disse, Senhor, olha, ele reconhece o senhorio de Deus. Nós precisamos reverenciar o nome do Senhor. Nós precisamos saber que a presença do Senhor é santa. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Amém? E precisamos nos lembrar de que Isaías 6, quando Deus, ele traz na sua palavra que Isaías viu os céus abertos e o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Isaías pôde contemplar a grandeza do trono de Deus. E lá ele via que os anjos, eles sobrevoavam, que eles clamavam, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? E diz que quando eles diziam uns com os outros e os portais ali do templo, disse que estremeciam e que aquele lugar ficava cheio da fumaça do altar de Deus. Diz que o lugar enfumaçava e ali aqueles anjos, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta é a glória de Deus que invade este lugar. Essa é a glória de Deus que toma conta agora do espaço que tem aí na tua vida para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Então, entendas que não tenho condições, mas é o Senhor.
é o Senhor é quem fala contigo, é o Senhor é quem manifesta a sua glória nesse momento na sua vida. Não importa onde estejas, não importa que estejas junto ao caminho, à beira de um caminho, que estejas dentro do seu lar, que estejas dentro de um hospital, que estejas dentro de um veículo, que estejas dentro do seu trabalho, que estejas dentro de um presídio. Não se esqueças que a maior prisão é a prisão interior, aquela que só Jesus liberta. Amém? E também aquele que, mesmo estando agora sobrevoando num avião, num helicóptero, não importa se tem acesso à palavra de Deus, tem acesso à voz de Deus, tem acesso à sua presença. Portanto, Ele está trabalhando na tua vida. Amém? E como Ele pergunta àquele cego, o que queres que te faças? Respondas não a mim, mas respondas a Deus. Eu posso ouvir um amém? E aqui Jesus, Ele continua realizando a sua obra salvífica. Amém? E Jesus Cristo, quando ele ouve o cego responder, Senhor, que eu veja, e Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Veja bem, Jesus, ele diz para ele, vê, porque o que ele pede ao Senhor, Senhor, que eu veja, e Jesus diz, vê, a tua fé te salvou. Esta palavra, como o Senhor está nos trazendo agora através do seu Espírito Santo, ela tem uma profundidade tremenda, porque quando Jesus diz para ele, vê, a tua fé te salvou, porque esse homem está diante do Mestre, do Messias, do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esse homem agora ele está vendo, porque primeiro ele creu e ele diz, vê, a tua fé te salvou. Ele está diante do Salvador, porque ele creu em Jesus, e crer em Jesus e aceitar a Jesus dessa forma como esse homem aceita, chamando Jesus para si, esse homem ele recebe a salvação. Vê, a tua fé te salvou. Ele atraiu Jesus para si, e através daquilo que ele atrai Jesus para si, Jesus traz para ele muito mais do que a visão humana, mas a visão espiritual do reino de Deus, porque Jesus, ele é a representação do reino de Deus aqui na terra. Nesse momento, o reino de Deus, ele desce com a vinda de Jesus, e esse homem agora, ele está vendo o reino de Deus, ele agora está vendo o Filho de Deus, ele está vendo agora o grande e eterno Salvador. Como desejar o Salvador, como desejar o Deus Todo-Poderoso e recebê-lo agora em sua vida e não receber a salvação e a vida eterna. Amém? Vê, a tua fé te salvou. Como esse homem, ele jamais teria ouvido alguém falar para ele ver, porque todos sabiam que ele era um cego, mas a conversa de Jesus com o cego, Jesus não vê da mesma maneira que o homem vê, porque da mesma maneira que Jesus estava enxergando esse homem estava enxergando a Jesus. Amém? Então agora esse homem vê a salvação que é chegada na vida dele. E após esse momento diz assim, olha, e logo viu. Amém? Porque esse homem, ele vê primeiramente com os olhos espirituais. Os olhos espirituais te levam até o seu milagre. E porque os olhos espirituais, eles te fazem ver Jesus através da tua fé nele e aproximação com Jesus. Vindo a salvação, vem acompanhado os milagres que precisas e Jesus sabe. Amém? Quando Jesus diz o que queres que te faças, Jesus já estava vendo o coração desse homem, desejando receber de Jesus o milagre. Amém? E ele pede que eu veja, porque Jesus, o que ele quer de mim e de você é que nós o vejamos
Jesus Cristo quer que nós estejamos vendo, enxergando o seu reino, a sua palavra, porque para muitos que passaram por esta vida e tiveram a sua visão dificultosa ou de repente até encerrada em vida, mas aqueles que creram em Jesus continuaram enxergando através da fé. Amém? Porque a luz de Cristo, uma vez brilhando na vida de um ser humano, na vida de um homem e de uma mulher que crê em seu nome e continua trilhando seu bom caminho, essa luz ela não se apaga e essa luz dá a verdadeira visão. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Porque só aquele que é espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Eu posso ouvir um amém? Jesus está fazendo uma obra salvífica, maravilhosa na vida desse homem. Mas Jesus, ele pode nesse momento estar fazendo uma obra salvífica naquele que o deixou por algum momento e por algum momento voltou para junto do caminho, mas saiu do caminho e Jesus ele agora chama para que esteja clamando pelo nome dele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, nesse momento, ele vem ao encontro, amém? E ele vem e ele pergunta: o que queres que te faças? Amém? E que o que Jesus quer de nós é que nós estejamos desejando vê-lo em espírito e em verdade, nos rendendo a ele, porque esse homem, ele vem de corpo, alma e espírito se render diante de Jesus. Amém? E Jesus sabe, porque com Jesus não tem como usarmos de engano diante dele. Amém? Porque Jesus, todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Amém? Ele não vê como o homem vê, mas nesse momento ele vê, ele sonda, esquadrinha o seu coração e meu coração, e ele sabe a intenção. Amém? E aqui já estamos terminando, mas Jesus, quando ele diz: vê, a tua fé te salvou, esse homem agora, ele recebe uma visão que ele nunca teve na vida, que primeiro, antes dele enxergar o mundo físico, ele enxerga primeiro o mundo espiritual. Amém? E é o mundo espiritual do reino de Deus é que faz com que o homem possa enxergar de verdade. Amém? E não ser tragado pelo inimigo de nossas almas. Amém? Pelo ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. E é o que ele está gerando agora. Vida em vida com abundância. Receba aí, em nome de Jesus. Amém? E aqui, este homem, ele, diante de Deus agora, do próprio Deus aqui, personificado na pessoa de Jesus Cristo. Amém? O verbo encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Logos de Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém? E aqui, na palavra de Deus diz, aqui finalizando no versículo 43, que e logo o viu e seguiu-o. E diz que seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E aqui fala de uma verdadeira conversão. Aqui fala daquilo que Deus quer que de nós esteja saindo, a cegueira espiritual, porque a cegueira espiritual é que atrapalha o homem de ver a Jesus e de segui-lo no caminho. Esse homem antes, quando ele tem um encontro com Jesus, esse homem está junto do caminho, mas agora diz a palavra que esse homem agora está no caminho, ele está seguindo a Jesus. Logo que ele recebe a salvação e ele recebe acompanhada a cura, porque esse homem, ele deixa de ser agora um pedinte para ser um servo de Deus, porque esse homem agora vendo, ele não precisa mais ser mendigo. Amém? Jesus traz com tudo isso que Jesus traz para ele, traz a dignidade. Um homem, ele quer receber honra. E um homem, quando ele está sem condição de enxergar, que honra receberá? Imagine o que aquelas pessoas estavam fazendo ali, a forma como provavelmente esse homem era ignorado. Porque quando
alguém pode se aproximar desse homem além de Jesus, é porque Jesus pede para que alguém traga esse homem até a ele. Amém? Que nós possamos estarmos ligados na palavra de Deus, na voz de Deus, para que no momento em que Deus, ele nos dê ordem, para que nós possamos estarmos pegando aquele que é cego e levando até a ele, nós precisamos estarmos disponíveis para fazer. Amém? Que sempre possamos estarmos disponíveis para ouvirmos a voz de Deus, quando Deus der um comando, para que nós estejamos pegando aquele que está na beira do caminho, junto ao caminho, que está cego, que está mendigando, e estarmos pegando pelo braço e levando até a Jesus. Amém? Porque nós não temos condições de nada, mas quando Jesus manda, nós precisamos obedecê-lo. Amém? E Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, ele está aqui nesse lugar, ele está operando seus milagres e maravilhas, porque vem acompanhado da salvação, que Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E aí nós vemos aqui toda a representação agora de uma vida diante do Senhor Jesus, restaurada. Jesus restaura a vida do homem, e agora este homem, ele não é mais um mendigo junto do caminho, ele agora é um servo do Senhor que está agora no caminho seguindo a Jesus. Faz uma diferença incrível. E Jesus Cristo, ele quer que eu e você estejamos assim, não simplesmente junto, porque não basta estar junto do caminho. Muitas pessoas querem estar junto do caminho, mas não querem seguir a Jesus no caminho. E o que Jesus nos chama para segui-lo no caminho. Amém? Porque é seguindo a Jesus no caminho que receberemos a vitória. E a maior dela, não se esqueças disso, é a salvação. Amém? Para que Jesus possa falar: vê, a tua fé te salvou. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele precisa compreender que ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade. Amém? Posso ouvir um amém? E aqui diz a palavra do Senhor, aqui fechando, no versículo 43, que logo esse homem viu, esse homem seguiu a Jesus, esse homem agora, ele segue a Jesus fazendo o quê? Glorificando a Deus. Esse homem, ele glorifica a Deus e diz que ele dava louvores a Deus. E é isso que acontece quando alguém que está simplesmente junto do caminho, mendigando, cego, sem condições de enxergar Jesus, e agora quando deseja a Jesus, filho de Davi, e pede para que tenha misericórdia, agora Jesus, ele chama para si, agora Jesus, ele manifesta a sua glória, oferecendo a salvação, a vida eterna, e agora as escamas dos olhos caem, como foram as vistas de Saulo, que sendo agora consagrado por Deus e recebendo a unção através de Samuel, enviado por Deus para que ele fosse consagrado como sendo um apóstolo de Cristo, para estar sofrendo pelo seu evangelho, as escamas dos olhos de Paulo caem, e agora Paulo ele vê, porque agora Paulo vê ao Senhor Jesus. Amém? Ao Senhor Jesus, da mesma forma como este cego está vendo, porque Paulo, mesmo tendo a visão física, Paulo estava cego de forma espiritual, e agora quando ele tem o encontro com a luz, e agora ele é chamado para si por Deus, por Jesus, e ele tem agora essa oportunidade de receber essa consagração, esse óleo santo que desce sobre a cabeça dele, as escamas caem, e agora ele enxerga esta nova vida que é em Cristo, e agora ele está preparado para seguir a Jesus, realizando a sua boa obra e sofrendo pelo seu evangelho. Esse homem está seguindo a Jesus a partir daqui. Só aquele que louva e que glorifica o nome do Senhor é aquele que é servo
de Cristo, porque quem não é servo de Cristo glorifica e louva qualquer outro Deus, menos o Deus, o Senhor dos Senhores. Amém? E este homem aqui, esta obra salvífica, maravilhosa, que Jesus traz para nós como exemplo, a ser seguido, traz para ser testemunho, para mim e para ti. Amém? Para mostrar para nós que não importa a condição da cegueira, não importa a condição em que esteja a vida do homem, pode estar com uma vida degradante, uma vida destruída, uma vida como se fosse um mendigo, mas Jesus é aquele que está pronto a restaurar. E aqui no final do texto, esse homem seguindo a Jesus, agora nós temos uma imagem clara de um homem agora forte, um homem que agora está erguido, que está seguindo a Jesus, porque ninguém sai glorificando a Deus e louvando o seu nome se não estiver em condições para isso. Amém? Que neste dia, que neste momento, onde você estiver aí agora, recebendo a palavra de Deus, que você esteja, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que nesse momento esteja vendo como esse cego viu e que a tua visão possa ir além daquilo que enxergas, amém? Além dos problemas que enfrenta, se é cegueira, se é deficiência, qualquer que seja, que torna a vida como a representação de um mendigo junto do caminho, Jesus chama para seguir no caminho e glorificar e bendizer o nome dele, louvando ao seu nome. Deus habita no meio dos louvores e sejas livre, liberto pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. Que Jesus Cristo continue te abençoando. Muito obrigada por estar conosco até agora. Que Jesus Cristo enriqueça a sua vida de uma edificação plena. Em nome de Jesus, de uma unção que desça sobre a sua cabeça, te fazendo ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Jesus Cristo. E se já és servo do Senhor, que recebas hoje uma nova unção e que o Senhor esteja realizando o seu grande milagre, que é o milagre da salvação, e que a salvação ela vem acompanhada de muitos milagres. Amém? Amém? Que queres que te faças? Jesus pergunta, mas ele diz, responde, vê, a tua fé te salvou. Você que está aí, que ainda não creu que Jesus Cristo salva, cura e liberta, receba aí, vai a salvação em nome de Jesus. Amém? E erga tuas mãos para o alto e receba a Jesus Cristo, como esse cego fez. Mesmo cego, ele enxergou a Jesus, porque para Jesus ele vai além das impossibilidades, ele torna possível aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Eu posso ouvir um amém? Jesus está aí, então contemples aí a sua presença, glorifiques o seu nome, louve ao seu nome e deixe que ele realize a boa obra na tua vida. Amém? Ele traz bênçãos para a tua vida. Amém? Que Deus, em nome de Jesus, esteja cobrindo a sua vida de copiosas bênçãos, a sua casa, amém? O seu ministério, o seu trabalho, amém? A sua vida em todas as áreas, que sejas realmente abençoado em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra que não é minha, ela é do Senhor. Amém? E que a presença do Senhor continue abundante na tua vida, onde estiveres. Amém? E, olha, continua curtindo, continua deixando o seu likezinho, continue compartilhando. Amém? Se essa mensagem foi edificante para a tua vida, amém? Compartilhe com outras pessoas que passam por uma cegueira espiritual e que precisem de um reforço, ou até mesmo aqueles que não têm a cegueira espiritual, mas que passam por alguma dificuldade, alguma deficiência. Abençoa essa vida em nome de Jesus, amém? Sabendo que a mensagem não é da Sueli Arcanjo, mas é do Espírito Santo, é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus, amém? Olha, um grande abraço, continue se inscrevendo no canal e até a próxima oportunidade. Que o YouTuber venha entender que você gostou.
Amém? E que todas as vezes que chegar um vídeo novo até a Ele enviará para o seu endereço. Jesus sabe onde moras. Amém? E Ele quer fazer habitação dentro de ti, dentro do teu coração. Amém? Portanto, se inscreva no canal. Amém. Eu posso ouvir um amém? A paz do Senhor Jesus. Jesus te abençoe. Amém.